Laroê, Exu, salve quinta-feira sagrada, salve Papai Oxóssi, Oquearô. Ai, gente, está chegando o fim do ano, tanta coisa acontecendo, o Brasil não é para amadores, eu costumo dizer muito isso, mas estamos quase chegando ao final do ano. Como diz Antônio Tabet, se a gente conseguiu sobreviver a uma bomba atômica chamada Presidência da República, acho que qualquer coisa que aconteceu ano que vem seja lucro. Talvez que esse lucro seja uma nova perspectiva de governo, uma nova perspectiva de pessoas organizando esse país. E a pessoa com quem eu vou conversar hoje tem essa, eu diria que é uma missão de vida, porque político, para mim, é uma missão de vida. Portanto, eu vou conversar com um cara que já foi, o cara que é professor, o cara que é marido, o cara que é irmão, o cara que é radialista, ou já foi radialista, escritor, já foi prefeito, já foi candidato a vice-governador, já foi vereador na cidade de Blumenau e, o mais importante, pai da Manuela. Não é isso, Napoleão Bernardes? Marcão, querido, obrigado pela oportunidade, coisa boa poder estar por aqui no Resenha. A gente já estava paquerando essa oportunidade há muito tempo e, fruto das agendas aí e aqui, a gente não conseguiu se encontrar antes e eu fico muito feliz em estar ao teu lado, ainda que à distância, mas se Deus quiser e nos permitir, ano que vem vamos estar presencialmente juntos aí, lado a lado, mas eu fico muito feliz e muito honrado, lisonjeado por esse convite. Obrigado, Marcão, eu admiro a tua personalidade, o teu trabalho em todos os aspectos, seja na área jurídica, na área comunitária, agora aqui na comunicação, num espaço democrático, num espaço aberto, num espaço plural. Coisa boa estar aqui, que bom estar ao teu lado. Eu tenho muito orgulho pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Marcão. Obrigado mesmo. Ainda bem que eu tenho uma bota mais pesada aqui no pezinho, porque aí a gente não fica com o ego inflado, a gente vai dando uma segurada, porque o homem gosta de inflar o ego das pessoas, e talvez seja por isso... Aqui do coração. Aqui do coração. Seja, não é à toa que quando tu sai pra rua pra fazer campanha, é um troço assim que a galera se apega para poder pegar um abraço, um toque. Mas eu sempre pergunto para os meus convidados no Resenha, quem é o CPF Napoleão Bernardes? Marcão, no meu caso, e é muito curioso isso, eu comecei na vida pública muito cedo e, como você estava falando, você falou muito em missão de vida, eu falo muito sobre vocação e falo sem hipocrisia, sem tapar o sol com a peneira. Muita gente que está acompanha a minha trajetória de muito tempo. A minha vida ela sempre foi pública no sentido mais amplo da palavra, porque eu com 15 para 16 anos já estava na rádio, com 15 para 16 anos já estava na televisão, com 17 anos já era suplente de vereador, enfim, e aí veio a vida universitária, e veio a vida profissional, vieram os mandatos. Então a minha vida pessoal, ela até se confunde também com a vida pública. Eu, por exemplo, casei em 2015. Meu primeiro mandato ele foi, por exemplo, conquistado em 2008, ou seja, a minha vida pública ela acaba antecedendo muito da minha própria vida pessoal. Então, mesmo antes até da construção profissional, eu já estava na construção da vida pública. Então, todas as atividades, sejam profissionais, sejam políticas que tive, todas elas tiveram um caráter bem público. Então, no meu caso específico, de coração e de verdade, o CPF da vida privada acaba se confundindo, sim, com a própria personalidade pública, porque a minha vida, eu nasci em Blumenau, né, meus pais, como muitos, adotaram Blumenau para viver, como é o seu caso, né, como tantos outros, os meus pais adotaram Blumenau para viver, mas eu nasci em Blumenau, estudei no colégio em Blumenau, com os meus irmãos em Blumenau, com toda a minha vida sendo construída em Blumenau, então, de algum modo, mesmo nos aspectos privados, a minha vida ela é, na verdade, bastante pública. E eu digo de coração, quando a gente fala de uma atividade profissional que algum de nós abraça, você, por exemplo, é advogado por vocação, advogado com A maiúsculo, com vocação de V maiúsculo, apaixonado pelo que faz, pelas causas que defende, pelas bandeiras que acaba patrocinando. No meu caso, eu fico pensando o seguinte,
Cada um vai chamar isso de uma coisa, eu tenho chamado isso de vocação de verdade. Pô, eu tinha 15 para 16 anos. Fui um final de semana para a praia, com um monte de livro na mochila, para estudar os programas dos partidos políticos brasileiros, porque eu queria identificar aquilo que combinava mais comigo, para que quando eu fizesse 16 anos, pudesse ter o título de eleitor para poder me filiar ao partido e poder fazer política. Então, eu penso que isso é, de fato, vocação, é chamado, porque como é que a gente explica racionalmente isso? Então, no meu caso, em resumo, penso que é vocação mesmo, que é chamado. Hoje eu estou na vida privada, fazendo o que sempre fiz, mas é óbvio que quem tem isso na veia, né, acaba buscando seguir em frente. Pois é, já que você tocou nesse assunto de que pesquisou, né, para ver aonde você começaria a sua vida política, partidária, né, porque a vida política talvez já tivesse começado até antes, né, a partir do momento que você busca a vida partidária, já é um grau a mais da discussão política propriamente dita. E aí, eu até brinco com o meu bruxo, o Fernando, que eu costumo pegar o que é bom na internet, e a Gabriela Priori, que também é uma advogada criminalista, tem lá o programa dela, ela brinca com os convidados que tem uma régua, ai meu Deus, fugiu a palavra, uma régua de identidade política, né, uma régua ideológica. Por muito tempo você foi filiado ao PSDB, né? Hoje não está mais no PSDB, assim como o Alckmin. Vamos falar da saída do Alckmin do PSDB, porque são identidades, as pessoas olham para o Napoleão e via o PSDB. As pessoas olhavam para o Alckmin e viam o PSDB. O cara já foi governador 3 vezes em São Paulo e tal. Como é que você se identifica nessa régua que o pessoal coloca de identidade política? Onde é que você está? Você está aqui na direita, está na esquerda, está no centro? Como é que você se identifica ideologicamente falando? Marco, hoje está, às vezes, até chato, né, entrar em determinados assuntos, porque as pessoas querem estereotipar tudo e acabam generalizando tudo. Então, alguém, às vezes, até quer, de antemão, interpretar uma frase para já jogar no estereótipo e para já fazer um pré-julgamento em todos os aspectos. Tem uma frase, um pensamento, uma máxima que me fez botar o olho no papel e dizer, pô, é isso que eu acredito, é isso que eu acredito. Essa máxima que eu li naquela época se chama igualdade de oportunidades. Foi essa máxima, foi esse pensamento, foi essa visão, igualdade, mas de oportunidades, que me fez ter o brilho no olho e entender que, puxa, esse talvez seja o caminho. Chegar lá, ter sucesso, ter felicidade, conquistar o que se almeja e se deseja conquistar, isso é muito do mérito, do empenho, da dedicação de cada um. Agora, se a pessoa tem esse desejo e quer chegar lá, que pelo menos as oportunidades elas possam ser mais iguais. Então eu entrei para a vida pública e também para a vida partidária, na verdade, inspirado por esse sentimento, igualdade de oportunidades. Então, se for resumir sem estereotipar, eu penso que esse é o ideal, essa é a máxima, igualdade de oportunidades. Aí, para ter igualdade de oportunidades, há uma série de pré-condições. Precisa, óbvio, ter muita prosperidade, progresso e desenvolvimento econômico, né? Então, se isso é ser taxado, né, de direita, então estamos aí nesse caminho, né, da prosperidade, do desenvolvimento econômico, da liberdade de mercado, com a regulação das agências reguladoras para botar ordem na casa e determinar a regra do jogo, para ter espaço de abertura para desenvolver a veia criativa, a veia empreendedora, ter simplificação, ter desburocratização, ter menos Estado nesse sentido, para ser menos pesado, para dar capacidade de respirar, para dar capacidade de oxigênio. Agora, não dá para partir do pressuposto que todo mundo está partindo das mesmas condições para chegar àquele ideal. Então, aí a gente precisa ter força pública no sentido de uma educação eficiente, de qualidade, de uma saúde que dignifique aquelas pessoas a terem ponto dessa condição. Então, tem que ter um olhar de sensibilidade humana. A minha visão é de mescla entre o desenvolvimento econômico, sim, como um passaporte seguro para que se consiga ter desenvolvimento social e desenvolvimento humano. Para mim, o desenvolvimento econômico é um pressuposto, um pilar, é uma condição para o desenvolvimento social e também para o desenvolvimento humano, porque isso, na verdade, também é que vai retroalimentar a condição do Estado, atuar em outras frentes, em outros fatores. Eu sempre digo que a melhor política social é ter, de fato, oportunidade para as pessoas,
para aqueles que querem empreender, que sigam o caminho do empreendedorismo e tenham a condição para isso, para quem quer ter sua oportunidade de trabalho, que tenha a condição para isso. Então, para mim, desenvolvimento econômico é pilar que retroalimenta também desenvolvimento humano e desenvolvimento social. Agora, a largada não é a mesma de todo mundo. E, portanto, é preciso também ter um olhar de sensibilidade humana, de sensibilidade social, de respeito às pessoas. Então, né, cada um pode taxar isso como queira. Né? Eu quero taxar como aquilo que eu penso que deve ser a essência da atividade de todo mundo. A gente tem que ter as condições para que as pessoas realizem os seus sonhos, se tornem felizes. A minha ideologia é essa, é política com P maiúsculo, como instrumento, como meio, para trazer progresso, paz, prosperidade e, acima de tudo, o que é mais importante, felicidade e dignidade das pessoas. Só para fechar esse ponto, você conhece muito a minha forma de pensar, somos colegas aí de atividade jurídica, eu sempre digo, olha, se alguém, né, puder, só tiver a condição de estudar uma coisa na Constituição ou no direito, que estude o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, dignidade da pessoa humana. Dignidade é um dever de se proteger a dignidade das pessoas e fomentar, induzir, levar as pessoas a terem dignidade. Então, para mim, esse é o pressuposto e a função de todo mundo. Né? E política com P maiúsculo, na minha visão, é tornar, né, as condições para felicidade, para prosperidade, mas, acima de tudo, a garantia mínima da dignidade. Pois é, eu na época ali de faculdade ainda, eu fazendo, tu correndo para cima e para baixo, eu sempre dava um jeitinho de trocar uma ideia contigo, sabendo do peso, da importância que tu tinha para a cidade e dentro da universidade. E aí uma coisa sempre me incomodava, que era a discussão do Estado mínimo, né? Aquela discussão do Estado mínimo e tal. No meio dessa pandemia, porque a gente pode não parecer, viu, gente, mas a gente ainda está numa pandemia, a galera ainda não se ligou, mas a gente ainda está numa pandemia, e aí, sem querer ser aquela coisa chata do engenheiro de obra pronta, né? Uhum. Mas, como é que você, como gestor que já foi, você avalia a forma como, principalmente, o governo federal atuou na gestão dessa crise, e o que você talvez faria de diferente? Uhum. Tu comentasse um tema aí da faculdade, Marco, essa história de Estado mínimo, Estado máximo, isso, só para reforçar, isso faz reacender aquele tema que eu estava dizendo. Hoje está uma fase muito chata de generalizações e de criar estereótipo, e alguém ter uma ideia preconcebida e defender aquilo com unhas e dentes sem olhar para o lado. Eu sempre defendo um ponto de equilíbrio, porque cada caso é um caso, cada país é um país. Não dá para transpor um modelo de um país, de repente, que deu certo e copiar ipsis literis como se aqui fosse dar certo. E vice-versa, porque não dá para comparar o incomparável. Né? Realidades históricas, sociais, culturais, de dimensão territorial, de dimensão populacional, não dá para comparar o incomparável. Não tem fórmula pronta. Porque, se tivesse fórmula pronta, né, com certeza muita gente já teria executado, né, essa questão. Então, essa questão do Estado mínimo, máximo, eu digo o seguinte, olha, o Estado necessário. Né? Cada realidade e cada momento da civilização e cada momento da cidade vai exigir, né, mais, menos, ou seja, o Estado onde ele é necessário. Né? Então, é nesse ponto e nesse pressuposto. E veja o exemplo brasileiro, você tocou no ponto da pandemia e já vamos objetivar esse assunto, mas o quanto, por exemplo, as estruturas públicas é que deram conta do recado em tantos aspectos. Vamos pegar um único exemplo, o da vacinação. E vamos pegar um exemplo de Blumenau. Quantos e quantos profissionais passaram todos os dias da semana, sábados, domingos, de manhã, de tarde, de noite, feriado, lá atendendo as pessoas para garantir à população o direito à sua vacinação como proteção individual e como proteção coletiva. Quanta gente se envolveu nisso? Mesmo o desenvolvimento da vacina por estruturas e por instituições públicas. Então, muitas vezes, o Estado está onde as pessoas nem mesmo percebem ou nem mesmo enxergam a entrega. Mas para alguém conseguir chegar lá no horário agendado, ter a sua vacinação, olha que cadeia de pessoas que está envolvida. Quanto à pandemia especificamente, você usou a expressão que eu usaria, engenheiro de obra pronta. Né? Então é muito complexo, até porque quem está no olho do furacão que também tem a completude das informações para a tomada de decisão. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Na tomada de decisão não tem VAR.
tendo VAR no futebol já dá a polêmica que dá, imagina decidir sem VAR, né? E no olho do furacão, olhando para frente. Mas, de algum modo, o que eu tenho convicção, era um fato novo, entre aspas, relativamente. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil teve um gap de tempo, teve um lapso de tempo em relação à China, em relação à Itália, em relação a outros países que com 2 ou até 3 meses de antecedência tomaram decisões acertadas e erradas. Nas decisões acertadas, dá para copiar. E nas decisões erradas, dá para corrigir e lapidar. Então, houve, ainda que pouco, mas um certo tempo, né, 2, 3 meses, a depender do país que se analise, para ver, olha, onde é que acertaram e onde é que erraram. E Santa Catarina, em relação ao Brasil, também teve esse gap, porque o olho do furacão começou em Manaus, no Amazonas, e chegou para cá com 2 meses de antecedência. Então, era uma novidade relativa. Eu faço uma comparação, quando eu me elegi prefeito, me elegi com 29 anos, e já no primeiro ano veio uma enchente. Como é que a gente lida com uma enchente, que é uma gestão de crise? O que eu aprendi sobre gestão de crise? Gestão de crise, o líder, o governante, tem que botar literalmente ao lado, né, gente que sabe de cada setor. E simplesmente ser o coordenador desse trabalho para que as informações sejam cruzadas e todo mundo trabalhe na mesma linha. Então, quando tem uma enchente em Blumenau, tem um checklist, tem um plano de trabalho, todo mundo sabe exatamente o que fazer. E a gente se reúne às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite, com todo aquele time de coordenação, e todo mundo segue a mesma linha, segue a mesma diretriz, com transparência em termos das informações, para que todo mundo tenha clareza e tenha segurança. Então, talvez o que tenha havido de equívoco aí na condução em termos macro, primeiro, transparência na comunicação, né, falando às claras, com tudo aberto, para não colocar a população nesse jogo de dúvida e de interrogação que está fazendo mal para tanta gente. Então, essa questão da transparência, da clareza, da unicidade, isso é muito importante. Por outro lado, no caso específico de Santa Catarina, eu penso que a gente talvez tenha queimado na largada. Você sabe, Marco, eu sou da corrida de rua, né? Cada um tem o seu esporte. Na corrida de rua a gente tem isso. Se queimar na largada, né? Às vezes se começa muito cedo a acelerar demais, vai faltar fôlego ali na frente. Então, quando, enfim, ainda não havia muitos casos, se tomou a decisão de linear, de parar e de fechar tudo, talvez precocemente. Eu acho que quando a gente decide, tem que ter um indicador claro, porque daí as pessoas entendem qual que, na minha visão, seria o indicador mais claro para a tomada de decisões gradativas, de proporcionalidade daquilo que fosse necessário. O percentual de UTIs ocupadas, porque era ali onde o calo mais apertava. Então, na medida em que determinada região tivesse mais próximo de, né, enfim, ter aí a completude do seu sistema de UTIs, aí que deveria ter um sistema mais gradativo de enfrentamento. Mas, enfim, acho que a questão macro está em termos de transparência, clareza na comunicação, unicidade, para as pessoas terem adesão a esse comprometimento com segurança, e claro, e ter um critério que seja claro, e que seja evidente, e que seja específico. Então eu trabalharia com esse critério de percentual de ocupação de leitos de UTI, porque não dá para ter uma decisão também linear, por exemplo, para Santa Catarina, com 295 municípios que são tão díspares. Dos 295 municípios catarinenses, a maioria absoluta tem menos de 5 mil habitantes, ou seja, tem uma circulação já muito diminuta. Então não dá para tomar uma decisão linear, até porque cada micro-região do estado tem também uma concentração diferente de leitos de UTI. E era o leito de UTI, enfim, que tinha que estar disponível para a necessidade de atendimento à população. Mas deixa de ser liso. Tu deixa de ser liso. Não. O Bolorino, o cidadão que está lá, o acidente histórico chamado Jair Messias Bolsonaro. A postura dele, tu acha que, como presidente da República, a postura dele foi a mais correta ou não? Foi muito ruim. Foi muito ruim. Foi muito ruim em que sentido? De gerar dúvida nas pessoas. Porque o Ministério da Saúde tinha uma postura, tinha uma comunicação, tinha uma afirmação. E o presidente, com palavras e com exemplos, fazia tudo totalmente o contrário. Algo que eu nunca imaginei, né? Alguém descrer em vacina. Eu sempre tomei vacina, vacinei sempre a minha filha dentro do calendário de vacinação, né? Enfim, com toda a crença e com toda a segurança do que uma vida inteira sempre se demonstrou. Isso salva vidas, isso evita doenças. Então, hoje, quando eu vejo pessoas terem interrogação em relação à vacina, é algo que realmente não me entra na lógica da cabeça, porque foi uma vida inteira,
né, de serviço à vida e de proteção às pessoas, e a gente está aqui, né, firme, forte e saudável, toda uma conjuntura de sucessões de gerações, em virtude e graças ao bom sistema vacinal brasileiro. Então, colocar em dúvida a vacina, por exemplo, é um negócio que não me entra na cabeça assim de jeito nenhum. Então, nesse aspecto específico, quando eu estava falando ali, transparência e comunicação assertiva é unicidade. Isso vai do exemplo do gestor e da própria fala do gestor. Então, nesse negócio de máscara, nesse negócio de vacina, a postura foi muito ruim. Por outro lado, de fato, aí a gente também tem que ser justo e olhar, né, os vários aspectos. Eu tenho acompanhado e os municípios, por exemplo, e os estados receberam muito recurso para suprir o custeio adicional que houve em relação à pandemia. Então, por um lado, né, houve a chegada de recursos, por outro lado, o SUS, né, que é uma estrutura, né, tripartite, mas a União tem uma posição importante, deu conta do recado e atuou, apesar dessas diretrizes. Mas acho que, pessoalmente, uma pessoa do governante, ela tem que dar o exemplo e tem que ser líder nesse sentido, até de inspirar e trazer confiança e trazer confiabilidade. É importante que se diga, aquela decisão do Supremo não foi tirar a responsabilidade da União. Pelo contrário, foi justamente reconhecer, olha, o Brasil é tão diverso e tão plural que, além das medidas da União, que tem a sua responsabilidade, estados e municípios também podem, não com exclusividade, mas no sentido de cooperar, no sentido da solidariedade federativa. A gente vive numa federação, então nesse sentido de solidariedade cooperativa, de parceria cooperativa, além da União, estados e municípios também podem botar a mão na massa para ajudar a resolver esse problema. Foi esse sentido, o sentido da decisão do Supremo, porque até isso acabou sendo distorcido por essa questão de ficar colocando dúvida na cabeça da população. Penso que é o pior momento do mundo para querer fazer política de se promover por um lado, querer reforçar, né, tese para o seu grupo político. O momento de crise é um momento de união. Se perdeu uma grande oportunidade, um grande pacto de união nacional para enfrentar e vencer o desafio da pandemia, e fruto do pacto de união nacional que se firmasse, de dar a virada econômica logo na sequência. Pois é uma das coisas que não me encaixa na cabeça, assim, esse grupo que cerca esse acidente histórico se dizem tão inteligentes, se auto-intitulam tão inteligentes, e não enxergar na pandemia uma oportunidade, vamos ser muito, muito claros e específicos aqui, uma oportunidade objetiva de se colocar como, entre aspas, o herói da nação num momento tão crítico, colocaria ele numa situação de reeleição de primeiro turno, porque ninguém poderia falar absolutamente nada, né, em relação à postura se fosse outra postura. Então, umas coisas que não entram na minha cabeça. E olha que minha cabeça é grande, cabe muita coisa aqui. Então, assim, vou deixar você respirar um pouco, porque eu quero falar com os meus resenheiros. Colofé, meu pai Marcelo, dizendo que acompanha você desde o início e sempre acreditou em você. A Luciana, calma, Luciana, eu vou perguntar para ele. Volney, meu querido, boa noite, Marcão, legal pelo canal e show pela entrevista. Olha, acendi muita vela para conseguir essa entrevista com o homem, viu? Olha, o homem é ocupado, eu vou dizer para ti, viu? E o Grêmio, hein, Volney? E o Grêmio? Fala, meu querido Alex, Jussara Inácio, nossa candidata a vice-prefeita aqui na cidade. Seja boa noite, senhores. Ela muito cordial, como sempre. O Navo. Tá, vamos falar que. Ô, Tarcísio, meu lindão. O Tarcísio coloca: os americanos são um exemplo do Estado mínimo, de tão mínimo que chega a beirar a negligência com o humano. Tá, pode ser. Boa noite, Marco. Boa noite, Loriberto, colocando aqui, dando um parabéns pelo nosso bate-papo. Tem algumas perguntas aqui relacionadas a quando você foi gestor na prefeitura. Eu quero fazer, como tu tem o dom da palavra e sei que tu consegue fazer uma coisa sucinta, tanto a Luciane coloca aqui que ela pergunta: senhor Napoleão, quanto ele ficou devendo do repasse patronal para o SBLU, né? Ao mesmo tempo que o Alex coloca: qual é o problema para todos os prefeitos pagar o INPC? É um problema de gestão.
É um problema de gestão. E aí eu jogo essa bomba no teu colo. Porque, assim, como é que esse povo ouve o Napoleão falar? Querido, primeiro eu quero parabenizar aí pela audiência qualificada. Muita gente muito boa e fico muito feliz aí e honrado, aí, como disse, né, Marcão, pela oportunidade de estar sendo acompanhado aí por tanta gente boa. O INPC, olha que eu peguei o período de inflação mais alto da história recente do Brasil. Hoje, por acaso, acabou batendo recorde, né? Mas 2015 tinha sido recorde. Eu era prefeito naquele momento, foi mais de 10% da inflação. E eu tinha assumido um acordo com os servidores públicos de Blumenau de que no meu mandato não haveria perda de inflação, e não houve. Houve sempre, todos os anos, o repasse do INPC. E mais, com 1% de ganho real. Com 1% de ganho real. E olha que eu peguei em 2015 a maior recessão econômica da história do Brasil. Foram 3 anos consecutivos de recessão, e com recessão cai a arrecadação. Então a gente pegou a arrecadação em queda e a gente pegou a inflação em alta. Então caiu a arrecadação, os custos da prefeitura aumentaram, como de todo cidadão, porque teve a inflação. E o meu compromisso era de não ter perda inflacionária. Não houve, porque todos os anos, houve o repasse de INPC, e eu havia assumido o compromisso do ganho real, de 1% de ganho real, então houve todo ano. Então, por exemplo, 2015 chegou a mais de 11% de repasse, né, em relação ao funcionalismo. Em relação ao SBLU, não tenho aqui os números de cabeça, mas ou era pago, ou se parcelava, né, enfim, dentro da forma legal, mas nunca deixou de se repassar, sempre houve, no mínimo, os reparcelamentos. Pois é, como é que tu sendo um guri, 29 para 30 anos, assumindo a prefeitura de Blumenau, como é que foi sentar ali na cadeira e aí no outro dia tu olhar e falar, porra, e agora? Como é que foi isso? E agora? Porque assim, por mais que eu tenha tido isso como visão de vida e me preparado ao longo de uma vida, de fato, só vivenciando para se ter experiência real e a capacidade real de, enfim, entender toda aquela dinâmica. É super complexo. Imagina uma cidade, à época, de 340 mil habitantes, 8 mil servidores, tantas e tantas áreas. Tem momento em que a gente está numa reunião falando, por exemplo, de desenvolvimento econômico, noutra de assistência social, depois educação, depois saúde, depois esporte, tudo numa manhã só. É uma loucura. A gente, numa prefeitura, trata de todos os assuntos que são inerentes à vida das pessoas. Então é um desafio assim muito complexo. E de vez em quando batia, enfim, a interrogação, né? Pô, o peso da responsabilidade, né? 29 anos, prefeito mais jovem da história de Blumenau, que aumenta esse peso da responsabilidade porque proporcionalmente há mais expectativa assim, por parte das pessoas. Eles queriam ver como que um prefeito jovem lidaria com essa questão toda e, ao mesmo tempo, como é que, né, sendo mais votado, ia lidar com o peso dessa pressão. Eu sempre trabalhei, Marco, com a máxima da consciência tranquila. Busquei acertar ao máximo, sempre imbuído de toda boa fé, no propósito de acertar. Tentei ouvir muita gente boa, formar um time qualificado, se cercar, né, de gente que pudesse, dentro das suas áreas, ter habilidade, ter talento para aquilo. Então, teve muita gente boa assim ao nosso lado. Procurei, dentro das minhas condições, sempre estar junto e próximo das pessoas. Sábado, domingo, tinha os eventos comunitários, as agendas comunitárias, à noite, né, nos dias de semana, os eventos institucionais das entidades. Então, eu sempre procurei, por um lado, prestar contas, mas, por outro lado, ouvir muito, e teve muita coisa que a gente acertou e acabou sendo até premiado e reconhecido, justamente por essa tarefa de ouvir. A gente sempre buscou ouvir e co-construir em conjunto. Isso foi um negócio muito bacana, foi muito colaborativo. A gente instituiu muita coisa legal na área da transparência, que deu abertura para o governo, e a gente teve uma postura, e depois muita gente, até da oposição, reconheceu, teve uma postura assim, muito democrática, muito aberta, no sentido de ouvir, no sentido de entender as diferenças, no sentido de incorporar outras visões que eventualmente a gente não tinha. Então eu fico feliz, né, que ao fim do período, mesmo gente que eventualmente era da oposição, uma maioria absoluta até de gente que era da oposição, reconhecendo, pô, teve uma postura legal, teve uma postura democrática, teve uma postura aberta, podemos discordar de uma outra situação, o que é absolutamente natural da vida humana. Pô, tem muita coisa que a gente quer fazer e não consegue fazer, mesmo na casa da gente, né? Quantos sonhos a gente tem para a casa da gente, para a família da gente? E, eventualmente, tem a conjuntura, tem as condições que impedem algumas situações. Numa situação de cidade é mais ou menos assim. E tu acha que tu tem mais o teu perfil ou o que você gosta de fazer? Tu acha que você é melhor de executivo ou de legislativo? Onde é que tu se enxerga melhor?
Cara, de vez em quando alguém eventualmente comenta, questiona, opina, né, a esse respeito. Eu fui feliz em ambas as situações, legislativo como vereador e executivo como prefeito. Eu acho que na política a gente mede avaliação também por resultado eleitoral. Tive um mandato de vereador e, na sequência, fui eleito prefeito com a maior votação da história de Blumenau. E depois de um mandato de prefeito, fui reeleito com a maior votação do segundo turno em Santa Catarina, no momento em que a maioria absoluta dos prefeitos perdeu a reeleição. O menor índice de reeleição da história do Brasil foi 2016. E naquela eleição, na contramão da onda, porque a onda era prefeito não ser reeleito em 2016, foi o menor índice de reeleição. Eu fui reeleito com a maior votação de Santa Catarina no segundo turno. Então, penso que tive tanto um mandato legislativo aprovado quanto um mandato executivo aprovado. É difícil avaliar. É como perguntar assim, pô, prefere dar aula ou prefere ser advogado? Cada uma dessas duas atividades tem, né, enfim, as suas circunstâncias. A gente se realiza e é feliz em ambas. Então, é mais ou menos isso. Não dá para comparar. Me sinto feliz quando estou no legislativo, como me sinto feliz quando estou no executivo. O executivo tem um senso de realização mais imediato. O legislativo é de mais longo prazo, mas ambas são atividades muito importantes e eu, ao longo da vida, né, sempre tive o desejo da vida pública, procurei me preparar para ambos. Né, e, como eu disse, né, fui reconhecido eleitoralmente no trabalho de ambos e no executivo. Houve vários reconhecimentos nacionais e internacionais. Recentemente estive em Washington, no Banco Mundial, palestrando na abertura de um fórum de integridade e governança para líderes do mundo. E tive o reconhecimento, por exemplo, do CFA, que é o Conselho Federal de Administração, como gestor público do ano em 2016. Então, me sinto feliz e realizado em ambas as situações. Pois é, e vamos falar dessa coisa de oposição, né? Vamos falar dessa coisa de oposição e como funciona a cabeça de opositores, e eu me colocando como um ferrenho opositor desse governo federal que está aí, que para mim eu só classifico como um acidente histórico. Como é que tu enxerga, por exemplo, posturas ou decisões políticas, vamos chamar dessa forma, com relação, por exemplo, à CPI da Blue Mob, que abriram recentemente, e eu ouvi muito isso, inclusive querendo te trazer como um dos depoentes, ou dar depoimento na CPI. Como é que tu enxergou isso, para a gente já, na sequência, falar de uma política mais ampla? Eu sou muito de boa em relação à atuação de todo mundo. Eu sempre parto do pressuposto da boa-fé. Acho que todo mundo está tentando fazer o seu trabalho, tentando acertar. O tema do transporte coletivo é sempre um tema palpitante. É natural que os vereadores sejam cobrados e é natural que queiram sempre tentar entender os assuntos. Agora, esse foi um tema bastante debatido. Eu passei pela reeleição justamente debatendo esse assunto, porque na reeleição o contrato com o consórcio Siga já havia sido rescindido, e o pior momento foi durante a reeleição, porque era o contrato emergencial em que realmente o sistema estava precário. A gente passou por uma reeleição aprovada pela população, com mais de 60% dos votos, a maior votação do segundo turno em Santa Catarina, passando pelo período emergencial, que foi, né, o período mais difícil. A questão pontual ali da CPI vamos relembrar, né, o porquê do rompimento com o consórcio Siga em um minuto. Simplesmente pelo seguinte fato: 120 mil pessoas por dia, todo dia, eram surpreendidas com a falta de ônibus, por paralisações surpresas. Por qual razão? Porque o consórcio não pagava o salário de motorista e cobrador. Se o consórcio não pagava salário de motorista e cobrador, tinha mais de 1.000 pessoas que trabalhavam todo mês e não sabiam se iam receber o seu salário, e não recebiam. E aí vinha a paralisação surpresa, deixava ali a população a pé. Os funcionários, motoristas, cobradores ficavam na mão, sem o seu salário de direito, e a população ficava literalmente a pé. No começo, paravam de madrugada, as pessoas iam trabalhar, ficavam plantadas no ponto de ônibus, sem saber se hoje ia ter ônibus, se amanhã não ia ter, insegurança total. Depois começou a piorar, porque começou a fazer no meio do dia. Então, a pessoa estava no trabalho e não conseguia voltar para casa. O filho estava na escola, estava na creche, tinha criança em creche. E o pai não tinha ônibus, a mãe não tinha ônibus para ir buscar o filho na creche, porque já estava no trabalho e não tinha como voltar. Então, 120 mil pessoas por dia impactadas. Qual que era o problema e o desafio a resolver? Garantir pontualidade no salário. Para quê? Para garantir previsibilidade no transporte, que o ônibus ia passar no ponto de ônibus todo dia. E esse problema foi resolvido e foi sanado. Rompeu com o que não funcionava, era um contrato que não era atendido, rompeu, emergencial para fazer a transição, começou do zero uma nova realidade. E de lá para cá, aquilo que se propôs foi devidamente entregue.
salários em dia, pontuais, ninguém ficou sem receber, e a população sendo transportada, o ônibus passa todo dia. De quebra, a frota mais nova do Brasil. Então, se antes a gente tinha um problema, que era 120 mil pessoas por dia, literalmente a pé, na dúvida, na incerteza se ia ter ônibus ou não ter ônibus, porque tem 1.000 pessoas que não sabiam se iam ter salário ou não, hoje todo mundo que trabalha sabe que vai ter salário. E todo mundo que pega ônibus sabe que o ônibus vai passar. E a frota, como eu disse, na média, na época, foi a mais nova do Brasil. A questão do CPI começou até por uma particularidade, porque enfim, não é o prefeito que cuida desse dia a dia, né, da miudeza da administração. Havia lá uma regra que os ônibus brancos, os usados, iam ser pintados de cinza, iguais os ônibus novos. Por quê? 1/3 por ano haveria de renovação da frota. Então, em 3 anos, 100% da frota nova. Só que chegou uma época que em 3, 4, 5 meses iam chegar a totalidade dos ônibus novos, e aí se fez um questionamento que foi discutido não pelo prefeito, mas foi discutido na agência reguladora, e se fez, então, na verdade, um ajuste em que, olha, mais inteligente do que pintar ônibus de branco para cinza, que daqui 3 meses vai ser trocado por um ônibus zero, então vamos fazer identificação nos terminais, a identidade visual dos terminais, a indicação melhor para o passageiro dentro do terminal. Quem discutiu isso? Não vamos imaginar que vai chegar na mesa do prefeito um tema dessa minúcia, se vai pintar o ônibus ou não vai. Isso é discutido pela agência reguladora, até por causa disso tem uma agência reguladora, e aliás o nosso contrato, ele deu muito poder para a agência reguladora justamente para tirar a questão política de pitaco, para ter uma decisão técnica alinhada tecnicamente. Então, consciência tranquila. Se a gente tinha um problema, que era 120 mil pessoas ficarem a pé todo dia, e o problema passou a ser se o ônibus tinha que estar branco ou cinza, então acho que a gente resolveu aquele problema crônico que tinha. Me mandaram uma pergunta aqui no inbox que tem muito a ver com nós dois, inclusive, que é com relação à FURB Federal. Uhum. Como é que tu enxerga esse movimento da FURB Federal e o que tu, né, pode fazer a mais em relação a isso que está acontecendo, essa nova movimentação? Eu até assisti essa semana uma entrevista do professor Clóvis, falando da ida deles a Brasília, das tratativas com relação à FURB Federal. A minha humilde, singela e inoperante opinião é de que, tendo um governo como esse, que está literalmente sucateando as universidades federais, não vejo possibilidade de querer abrir mais uma ou dar mais abertura a uma universidade federal. Porém, contudo, entretanto, como eu sou chato com esse acidente histórico que está em Brasília, minha opinião não conta muito. Como é que tu vê essa nova movimentação desse movimento FURB Federal e o que os políticos podem fazer para que isso, enfim, seja uma realidade? Eu compartilho sempre o sopro da esperança. Penso que é um tema relevante, é meritório, é de justiça. E, portanto, se há uma esperança, tem que se lutar por ela, independente das circunstâncias conjunturais. Se tem uma esperança, se tem uma possibilidade, tem que se lutar por ela. E como é que se conquistam coisas? Com força política. E aí, ano de eleição é um momento muito importante para, por exemplo, colocar dentre as pautas prioritárias. E a União, e isso também há de se convir, né, e fazendo justiça, não é de agora, agora também, mas não é só de agora, é uma questão conjuntural, estrutural, da política estrutural do Brasil em termos de pacto federativo. Santa Catarina manda muito para Brasília, volta muito pouco a conta gotas, e isso é um fato que continua agora, já vem de antes, mas então há uma dívida crônica da União com Santa Catarina. E no contexto de Santa Catarina, o Vale do Itajaí para a União produz muito, e leva muito para Brasília, e tem voltado a conta gotas. Então, é uma bandeira altamente justa, meritória, essa defasagem de investimento de Brasília em relação a Santa Catarina, e é importante relembrar o caráter não só comunitário da FURB, mas o caráter também de visão regional, e que abrange o Vale do Itajaí. E o Vale do Itajaí hoje é correspondente à maior população de Santa Catarina. O aspecto populacional número 1 de Santa Catarina está aqui no Vale do Itajaí, e o aspecto econômico também, o número 1, está aqui no Itajaí, aqui no Vale do Itajaí. A FURB, por ser uma universidade, por ter este caráter comunitário, ela lida com pesquisa, com ensino, com extensão, então ela é muito além de uma faculdade, por isso ela se credencia
para esta oportunidade da federalização, justamente por já ter esse componente não só do ensino, mas da pesquisa e da extensão. Então, o que cabe a todos nós como sociedade é defender a bandeira e cobrar dos nossos representantes, né, uma voz muito altiva em relação a isso. Se eventualmente se aplaudisse menos, né, as férias do presidente em Santa Catarina, né, e se cobrasse mais as pautas efetivas em relação ao Estado, eu acho que a gente seria bem mais assertivo. Foi cirúrgico. Foi cirúrgico. Agora tu foi cirúrgico. E tem 3 perguntas aqui que elas têm relação entre si e têm relação, inclusive, com o que tu acabou de colocar. A ordem delas não vai alterar a construção desse viaduto. Então, eu vou começar pelo Tarcísio, que ele coloca o seguinte. A intimidade do povo, hein? Napo, Que legal, Santa Catarina experimentou um modelo administrativo diferente do Brasil, que é o padrão dos países desenvolvidos. A descentralização. Você, inclusive, foi gerente regional do início dessa experiência. Só para a região de Blumenau foram mais de 1,5 bilhões em investimento no período da SDR. Você, governador, reavaliaria o fim da descentralização ao mesmo tempo que a Jussara coloca? Não seria mais viável, por parte da administração pública, investir/fomentar empresas locais, ao invés de mandar nossa receita para outro estado, com relação, por exemplo, a empresas de ônibus vinda de fora, vindo para cá? Eu vou deixar essas 2 questões colocadas para ti, porque a próxima pergunta tem relação direta com isso, com o que o Tarcísio colocou. De trás para frente. Então, começando pela Jussara e agradecendo aí a oportunidade. A Jussara é qualificada, enfim, tem visão política aguçada. Existem coisas que são da legislação. Licitação pública é uma delas. Não existe a menor condição legal de ter qualquer direcionamento em termos de licitação, nem mesmo e nem sequer em caráter regional. Então, por mais que haja desejo, vontade do gestor, não se pode de maneira nenhuma ter em nenhuma licitação qualquer componente regional nela, porque isso gera a questão do direcionamento de licitação, gera uma questão de discriminação, gera uma série de ressalvas legais, de restrições legais. Então, Jussara, não é uma questão de querer ou não querer. Na administração pública tem muitos princípios, dentre os quais o princípio da legalidade, e o princípio da legalidade da administração pública é que o gestor ele só pode fazer aquilo que a lei prevê, aquilo que a lei expressamente prevê. Então, não é uma questão assim de desejo, da vontade, até porque na administração pública tem a questão da impessoalidade, né, que quer dizer justamente que não pode ter esse tipo de, né, por mais que seja, se entenda, né, o que há por trás desse argumento, que é um argumento bonito e interessante, mas infelizmente, né, em termos de licitação, a licitação ela está aberta, ela é pública, né, qualquer um, de qualquer lugar, dentro daquelas condições, ele pode participar. Então, tem essa questão legal, assim, nesse ponto é altamente pacífica, viu, Sara? Não tem a mínima chance por uma questão legal, estrutural do Brasil. Licitação aberta, todo mundo pode participar. E o Tarcísio, um querido amigo, estive no casamento dele, foi uma festa muito legal à época, é uma pessoa muito especial. Tudo tem o seu momento histórico, e quando o governador Luiz Henrique acertadamente pensou na ideia da descentralização, ele viu as diferenças regionais e pensou num modelo, inclusive, muito inteligente para o padrão da época, super democrático, tinha os conselhos de desenvolvimento regional, no caso aqui, né, da nossa micro-região, a FURB fazia parte, além de executivo, Câmara Municipal, entidades da sociedade civil faziam parte e deliberava mesmo, decidia a prioridade em relação à alocação do recurso estadual. Então foi um modelo inteligente para o período da época. Agora, o tempo passa, né, as coisas avançam, e eu sou totalmente defensor da tese da descentralização, mas hoje em novos moldes, a descentralização na prática, não só com a presença física do governador, não só com a presença física da equipe de governo, mas acima de tudo hoje com os meios digitais, né, a gente tem como fazer a descentralização e a democracia na prática, sem necessariamente as estruturas físicas e de pessoal e de cargos de governo. Então eu defendo, sim, a tese da descentralização hoje, né, com os componentes de uma nova roupagem adequada para os dias atuais. Uma questão enxuta relacionada a fazer na prática, não só através da presença física, mas hoje, enfim, dos próprios meios digitais, a gente tem uma condição de dar muita efetividade
para descentralização na prática. Vou dar um exemplo bem pontual do que é virar chave no entendimento também de descentralização. Hoje, vocês podem olhar no entorno aqui do Hospital Santa Isabel, vocês vão ver no entorno do Hospital Santa Isabel um monte de van, Topic, e carro de saúde pública das mais diversas cidades do estado, cidades de longe. Faz sentido um estado como Santa Catarina, em 2021, mandar 10 pacientes dentro de uma Topic, dentro de uma van, dentro de uma besta, pagando todo dia diária, gasolina, para trazer os 10 pacientes para cá, para fazer, às vezes, um exame especializado. Não é mais lógico, por exemplo, a gente, ao invés de comprar ambulância, comprar van, comprar Topic, pagar essa gasolina, pegar esse investimento e ter unidades móveis equipadas e que façam esse exame na cidade onde a pessoa reside, que fazer essa pessoa, às vezes 10 doentes juntos, sacolejando por essas estradas como estão, para ir numa cidade distante para fazer um exame. E se são 10 na Topic, o primeiro que faz tem que esperar o 10º. O 10º tem que esperar os outros 9 fazer primeiro. A gente que às vezes viaja, às vezes só com a nossa família, né, já não é fácil uma viagem longa. Imagina doente sacolejando por aí numa situação como essa. Então, o que eu penso que é a descentralização na prática? É o serviço público chegar na ponta. Então, às vezes, virar a chave, inverter a lógica, a gente faz a coisa acontecer de um modo mais efetivo. Aqui, na nossa época, por exemplo, fizemos um remédio em casa, fizemos uma descentralização com estruturas de atendimento, seja em relação à praça do empreendedor, seja em relação à praça do cidadão, seja em pontos de atendimentos em outras localidades, para além do prédio da prefeitura, o Procon Móvel, o CEPREAD Móvel. Então, eu penso que a descentralização ela está muito além do cargo e da estrutura física. Para os dias atuais, com o contexto digital e com essa virada de chave no pensamento, eu penso que a gente tem que fazer a descentralização na prática, democratizando o acesso e levando o serviço para onde a vida da pessoa acontece, que é na cidade dela. Para dar um exemplo por analogia, a gente fez isso em relação aos ambulatórios gerais. Quando a gente começou lá atrás, os ambulatórios gerais só atendiam até as 9 horas da noite e todo o atendimento a partir disso era centralizado no Hospital Santo Antônio. O que a gente fez? Bom, qual que é o pico de atendimento? É das 9 da noite à meia-noite. Aí fizemos ambulatórios gerais ampliados, atenderem a população até a meia-noite, pegava o remédio lá, já saía com o remédio na mão. Então, isso para mim é descentralização na prática. É o serviço público na ponta, perto das pessoas. Então, concordo com a tese e, para mim, a visão de descentralização hoje, neste novo contexto, é nesse sentido, levando o serviço público na ponta, direto para o cidadão, na cidade em que ele vive. Pois é. O pessoal me perguntou aqui, por exemplo, a Jussara, eu adoro a Jussara, ela coloca aqui, ó, você se saiu bem, mas podemos pontuar em outro momento esse assunto. Sempre as ordens. E ela completa dizendo, tem meu respeito e admiração. Que legal, obrigado. Admiração essa que o Carlos Eduardo também coloca. Parabéns pela coragem de continuar buscando na vida pública. Sou a favor do Estado sendo um fomentador e incentivador de negócios. O que você fará sobre isso? Antes de você responder isso, o Alex, ele coloca aqui assim, ó, cadê? Perdi aqui. Tu se arrepende de ter saído aquela eleição de 2018, por óbvio, e aí entra na pergunta que o Tarcísio colocou, né, sobre a eleição do ano que vem, se é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial ou você acertar a eleição que vai acontecer na eleição do ano que vem. Tarcísio, se ele tiver essa resposta, eu vou pedir para ele em off também os números da Mega da Virada, que aí eu juro que eu ganhando, eu boto dinheiro na campanha de todo mundo. É um compromisso assumido aqui, ó. Você me dá os números da Mega da Virada, eu invisto na campanha de todo mundo. Como é que você enxerga? Tudo bem, houve um acidente histórico em 2018, houve um acontecimento que ninguém esperava que acontecesse. Há teorias conspiratórias ou não de que aquilo foi armado para que acontecesse da forma como aconteceu, e esse acidente histórico na presidência da República acontecesse. Mas
Hoje, olhando para trás, assim, por óbvio, de novo, fazendo o engenheiro de obra pronta, o eleitor daqui do Vale do Itajaí e principalmente de Blumenau deu uma despirocada, o povo perdeu a cabeça. Como é que vocês avaliaram o que aconteceu dos nossos dois principais representantes aqui da cidade ficarem de fora, por exemplo, do segundo turno? Se vocês chegaram a fazer uma avaliação do que aconteceu além do acidente histórico que está na presidência? Marcão, vamos por partes. É. Em relação ao Veloso, tem muito carinho por ele, muita admiração, muita gratidão. A gente sempre, mesmo nas divergências, sempre buscou a convergência e um sempre ouviu bem o outro. E eu também aprendi muito aí nas posições do Veloso. O Veloso perguntou sobre a questão da economia, sobre novos negócios, novos empreendimentos. Eu tenho, enfim, estudado muitos modelos do mundo, estou no doutorado agora, na fase da tese, na redação da tese, na pesquisa da tese. Então, a gente pode comparar o comparável. Eu já disse em outro momento aqui que comparar o incomparável não dá, mas comparar o comparável dá. E a gente tem que ver modelos em que houve acertos. Eu pego muito o exemplo de Portugal. Portugal, por exemplo, tem mais ou menos a mesma população de Santa Catarina e Portugal tem mais ou menos o mesmo tamanho de Santa Catarina. Então é um negócio interessante. Portugal, em algum momento, há um pouco mais de uma década, era o patinho feio da Europa. Que informação! Que informação! Super interessante. Pois é. É. O comparativo lado a lado é muito interessante. É mais ou menos a mesma população, é mais ou menos o mesmo território. É super interessante. Portugal. País Portugal. O país Portugal com o estado de Santa Catarina. Super interessante. É comparar o comparável, né? Mano a mano. Mano a mano. E Santa Catarina, com os índices que tem, com os indicadores que tem, penso que a gente não pode se contentar, né, em ser competitivo só em relação ao Brasil. A gente tem que mirar alto e sonhar grande. Então, por isso, botar uma comparação de uma referência importante. Como é que Portugal deu a volta por cima de uma situação, né, em que, enfim, estava passando por dificuldade para depois ser um xodó, um queridinho da Europa e do mundo? 2 pilares, e que Santa Catarina pode fazer muito bem, e eu, eventualmente governador, tenho essa visão. Primeiro, o turismo levado a sério, né, como um instrumento importante para gerar emprego, para gerar renda, para gerar oportunidade, para gerar novos negócios. Para o turismo ir bem, a qualidade de vida pro morador tem que ser boa. Então tem que ter infraestrutura, tem que ter essas condições que vão gerar qualidade de vida, e é importante para o morador daqui. O turismo é um pilar que lá eles se concentraram, levaram a sério e ajudou nessa virada econômica. E o segundo foi a internacionalização da economia. E quando a gente fala em internacionalização da economia, não é pensar só nas grandes empresas exportarem, porque essas já exportam. A gente tem muitos talentos nas micro, pequenas, médias empresas, que com apoio, aí sim, do Estado, no sentido de orientação, de informação, de simplificação, de desburocratização, de abrir caminhos e de abrir fronteiras, nós podemos ter como mercado consumidor para as micro, pequenas, médias empresas, microempreendedores individuais de Santa Catarina, não só o seu mercado local, o mercado do mundo está aberto para nós. Então eu acredito firmemente nessa veia da gente olhar além da fronteira e buscar essa internacionalização, e o governante tem que ser o líder e a referência em relação a esse sentido, de trazer as empresas, empregos, investimentos. Então a vertente de permitir que as empresas daqui tenham a condição de exportar é um fator-chave muito importante. Trazer empresas e trazer os investimentos para o Estado também depende do governante ter a disposição, ter a capacidade de liderança de ir para o Brasil e para o mundo mostrar as nossas oportunidades competitivas, que são muitas. E aí, além deste campo da economia tradicional, observar as oportunidades da nova economia. No mundo, hoje, com as questões até fruto da pandemia, que fez acelerar processos históricos, o trabalho não precisa necessariamente fazer com que a empresa esteja instalada naquele estado ou naquela cidade. Os melhores empregos do mundo podem ser exercidos a partir de qualquer lugar. Então, Santa Catarina pode se credenciar no mundo de receber as pessoas do mundo e trazer as melhores posições, as melhores oportunidades de trabalho do mundo para cá. Porque as pessoas vão querer trabalhar onde? Onde se tem a qualidade de vida. E esse potencial extraordinário tem. Então, a minha ideia é potencializar aquilo que é da economia tradicional, mas, acima de tudo, está muito ligado e antenado nessas grandes oportunidades da nova economia e que Santa Catarina se encaixa como uma luva. E a gente não pode perder essa oportunidade. Isso passa, obviamente, pela revolução na educação, né, que é uma das bandeiras que eu tenho defendido. Então, em relação ao Veloso, essa é a resposta.
Em relação àquela questão de arrependimento e tal, para daí já chegar na tua pergunta, Marco, mas alguém na sequência tinha perguntado sobre arrependimento, eu sempre parto do pressuposto assim, da máxima da consciência tranquila. Se a gente decidiu de boa fé, com o melhor propósito, o Alex fez essa pergunta do arrependimento. Se o propósito era bom, é aquela história, né? Bom, saber do jogo jogado, né? Olhar o VAR, ver o replay 10 vezes para daí entender, pô, aí é covardia. Né? A gente tem que entender num olhar dali para frente, da tomada da decisão para frente, que era a janela de visão que se tinha. Qual que foi o propósito e o desejo? E a cidade referendou isso naquele período. A ideia era buscar representatividade para o Vale do Itajaí, ou no governo, ou no Senado. Com o passar do tempo, da pré-campanha, a questão do Senado ela acabou ficando mais forte. E eu fui aprovado na convenção partidária para ser candidato ao Senado. Infelizmente, numa conjuntura partidária literalmente de último dia, foi literalmente no último dia, houve uma conjuntura partidária que me impôs ali a condição de candidatura a vice-governador, que obviamente foi honrosa, imagina, aos 35 anos de idade ser candidato a vice-governador, percorrer Santa Catarina, é muito honroso, mas não era aquilo que tinha se planejado. Né? O planejamento teria sido uma candidatura ao governo ou ao Senado, nesta linha da representatividade também, né, dentre outras razões, mas a nossa representatividade é a representatividade do Vale. Aquela conjuntura de último dia, literalmente, essa não estava prevista, essa de fato pegou assim de surpresa. Mas o propósito, e se tivesse dado certo, né, mesmo a eleição de vice-governador, obviamente teria sido muito positivo para a região como um todo e para a cidade em particular, né, teria sido muito positivo. Agora, perguntasse sobre a questão de 18 como um todo, teve esse fato curioso. Na verdade, a gente teve aqui o Décio como candidato a governador, eu como candidato a vice, o João Paulo Klein também como candidato a vice, e no fim o mais votado foi alguém, né, enfim, que não conhecia Blumenau e que nunca tinha vindo em Blumenau, né, e que, enfim, né, nem campanha, né, muito tinha feito aqui. Então, o que aconteceu lá foi uma coisa generalizada, como dizia na rua, de cima a baixo, né, por um sentimento nacional, enfim. Então, ali a racionalidade do voto regional ou de um voto por histórico ou por um voto da característica, essa racionalidade se perdeu. Então, quando o racional não está em campo, aí não tem muito como analisar, né, Marco? Porque ali foi um conjunto de fatores. Agora, veja que dado interessante. Você ficou assim, surpreso com aquele dado de Portugal. Tem outro dado bem interessante para reflexão. Olha como a curva ela flui rápido e ela dá indicativos. 2016, eu já mencionei esse dado aqui, presta atenção. 2016 foi o menor índice de reeleição de prefeitos da história do Brasil. Ali, e ninguém percebeu, foi um sinal amarelo de muita insatisfação. Porque se tu tens o menor índice de reeleição de prefeitos da história, as pessoas estão insatisfeitas. Veio 2018, aí veio a ruptura, né? Aí veio, né, enfim, a generalização, a ruptura, aquilo que a gente testemunhou, 2018. Agora, olha que coisa interessante, o pulo do gato. 2020, porra, na linha do tempo da história, 2 anos não é nada, de 2018 para 2020. Olha que coisa impressionante. 2018, ruptura. 2020, o maior índice de reeleição da história do Brasil. Onde eu quero chegar com o meu raciocínio? O que eu imagino e suponho a partir disso? O sentimento de ruptura como um todo acabou. E as pessoas voltaram a analisar caso a caso. Conforto, segurança. A gente estava numa pandemia. Né? E as pessoas então optaram por uma coisa mais segura. Olha, né? Time que está ganhando não se mexe. Falando no caso dos prefeitos. No Vale do Itajaí, no Médio Vale, aqui na nossa micro-região, na Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, antiga Anvi, agora Anvê, 100% de reeleição. Todos, literalmente todos que disputaram foram reeleitos. Significa, eu quero crer, que as pessoas agora estão olhando mais cada caso. Não é mais aquele sentimento generalizado, não. Tudo que está aí não presta. É aquela história, pô. Se a gente vai num advogado, num médico, você vai contratar alguém para trabalhar na casa da gente. Vamos pegar assim a toque de caixa, primeiro que a gente vê na esquina? Ou a gente vai ver o currículo, a formação, se tem uma indicação, se tem uma referência, se já atendeu alguém que a gente conheça. Imagina se para contratar alguém para trabalhar na casa da gente, um médico que a gente vai. Pô, a gente vai tentar entender qual é a especialidade dessa pessoa, onde ela se formou,
quem ela já atendeu que a gente conheça para ter uma indicação, para ter um histórico, para ter uma referência. Então, eu quero crer, e aí talvez seja só pitada de esperança, otimismo e talvez torcida, e agora 2022, fruto do que se viu na eleição de prefeitos, as pessoas vão entender, olha, eleição de presidente é uma coisa, cada um no seu quadrado, como se diz, né? Eleição de presidente é uma coisa, uma análise. Governador é outra, porque trata de outros temas. Estadual, federal, senador, pô, isso vai cuidar de outra coisa, é outra análise. Então, eu quero crer que o pêndulo ele vai voltar um pouco mais para essa questão que sempre foi, olha, vamos olhar cada caso. O sujeito está indo bem? Porra, show, vamos dar a reeleição. O sujeito não foi bem? Vamos votar em outro. Pô, o deputado estadual é da minha região, esse fator regional é sempre importante, vamos dar uma chance. Então, eu penso que essas questões mais racionais e de análise vão voltar a campo agora em 22. Interessante você dizer isso e interessante a forma como você tem se colocado. Depois eu coloco o que você falou, Jussara. Esse seu discurso ele está muito pronto como um pré-candidato a governador, não é? E está se colocando como pré-candidato a governador. É para valer? O partido está botando fé agora no taco? Ou a gente, quando eu digo a gente, o Vale, Blumenau propriamente dito, poderia ter ou poderá ter algum tipo de surpresa, como o próprio, cadê ele aqui? Ai, meu Deus, o próprio Tarcísio tinha colocado, né? Qual é a sua esperança para a eleição de 22? Então, isso está fechado mesmo, pré-candidato a governador. Eu ia falar, qual é a expectativa para o futuro? Não, nós temos um pré-candidato a governador falando comigo. Hoje sim, mas é importante saber as datas, né, Marco? Como diz, gato escaldado tem medo de água fria. Não, só para descontrair aí pelo adiantado da hora. Mas assim, só para entender a regra do jogo, né? São as regras eleitorais. Hoje o PSD, o meu partido, é um partido muito estruturado. O partido tem praticamente 90 prefeitos e vice-prefeitos, tem mais de 300 vereadores, é um partido, assim, super estruturado. Então é um partido grande, enfim, tem muita gente boa e muita gente qualificada. Então, neste momento, sou um dos pré-candidatos a governador do PSD, mas há outros dois, e que cada um com o seu jeito, com o seu estilo, com a sua personalidade, enfim, tem as suas virtudes, tem os seus méritos, tem o seu histórico, tem a sua história, que é o governador Raimundo Colombo e o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Então, a meta do partido é, até abril do ano que vem, poder fazer um entendimento interno, enfim, por análise, por pesquisa, por uma série de fatores, para ver qual dos três, então, será o nome do partido a governador ou a chapa majoritária, né? Governador, vice e senador são os três cargos que compõem essa chapa majoritária. O PSD está liderando no estado. O Alexandre Gonçalves entrevistou nessa semana o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, e o Jean Loureiro falou lá para o Informe, para o Alexandre Gonçalves, o seguinte, e é o que o partido tem decidido: mais importante que nomes e mais importante que coligações nesse momento é realmente discutir a sério aquilo que o Estado tem para enfrentar e vencer. Então, os partidos estão fazendo uma grande discussão, que não é de nomes, de verdade, uma discussão programática mesmo, um consenso mínimo. Bom, o que a gente acredita realmente que teve em relação à educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento econômico, que a gente possa tocar ficha. Então, fechado esse consenso mínimo de posições de grupo, né, enfim, aí cada partido lá, março, abril, aí vai fazer uma análise para ver quem pode ser o representante daqueles princípios. Então, está fazendo uma construção que, inclusive, é aberta. Outros partidos que queiram discutir esse tema estão abertos dentro dessa igualdade. Ninguém entrou lá com cadeira marcada. Então, não, vou entrar nessa discussão porque o meu partido tem que ser o cabeça de chapa. Isso não. Tem que ser realmente num propósito maior daquilo que se queira construir em relação ao Estado. Então, está sendo uma discussão muito desprendida em relação a nome para cargo. Então, hoje eu sou um pré-candidato a governador, é o desejo. Agora, qual que é, dentre outras razões, tem as razões macro de Estado, obviamente, que a gente vai trabalhar para defender para o Estado como um todo. Agora, aqui, né, no nosso campo, falando mais particularmente para Blumenau e para o Vale, eu penso que eu devo ter um papel de representação da nossa região, onde quer que eu esteja, né? Eu penso que as pessoas esperam isso, né, do seu líder político, gostando ou não gostando, mas, enfim, vem na gente uma certa liderança política, né, e desejam que a gente siga em frente na representação dessa bandeira regional. Então, disputarei a eleição do ano que vem, hoje,
estou me empenhando nessa questão da pré-candidatura ao governo, mas não dá para bater o martelo em virtude desse conjunto de regras, porque abril é o prazo realmente que esses partidos têm para chegar mais ou menos no entendimento, e é só em agosto do ano que vem as convenções. Então, a gente segue na pré-candidatura ao governo, debatendo os temas do Estado, e eu particularmente imerso aqui no Vale do Itajaí, para buscar fazer a boa representação aí da nossa região, onde quer que a gente esteja. Há uma possibilidade de prévias ou não? Haverá um Não, vai ser por entendimento, não entendimento. haverá prévias. Não. Prévia, na cultura brasileira, o discurso é bonito, né? Mas na cultura brasileira leva a divisão, leva a rixa. E nesse Vide PSDB. E nesse caso específico, a gente realmente está tratando uma série de temas. Países, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, mesmo da Alemanha, até no Japão. As rixas políticas, óbvio, elas são naturais. Mas mesmo se a gente olhar nos Estados Unidos, agora está um pouco menos, né, porque alguns radicalismos foram mais aguçados, mas se for olhar a história americana, bipartidária, uma rivalidade tremenda. Se olhar o exemplo da Alemanha, tem uma rivalidade entre os partidos tremenda, mesmo no Japão, do jeitinho deles, mas tem uma rivalidade. Agora, o que chama atenção nesses países mais desenvolvidos? Há uma pauta mínima consensual. Tem alguns temas nos Estados Unidos mínimos consensuais, que pouco importa se é democrata ou republicano, tem um consenso aí civilizatório mínimo até, aquilo, quem quer lá que esteja, desse consenso mínimo não se abre mão. Na Alemanha de igual forma, no Japão de igual forma. O Brasil, né, enfim, por um conjunto aí de infelicidades, está num clima que não tem mais consenso mínimo de nada. O que a gente está procurando construir para Santa Catarina é o estabelecimento desses consensos mínimos. Olha, independente de nome, de coligação, o que no mínimo tem que sair do papel no Estado para fazer a diferença de verdade na efetivação de todas essas riquezas e potencialidades que Santa Catarina tem. Então é nesse aspecto que a gente está construindo, muito menos discutindo nomes, muito mais discutindo visão. Quem puder ter a melhor condição para disputar, eu tenho lutado por isso, tenho me esforçado por isso, óbvio que fora de mandato, né, estou seguindo aí a minha vida privada, estou fazendo política voluntariamente, estou dando aula, estou advogando, estou estudando, né, mas tenho com muita força de vontade me esforçado. Agora, né, Davi contra Golias, né? Enfim, estou fazendo a minha parte, estou me esforçando, estou me empenhando, disputarei alguma eleição, né, e onde quer que eu esteja, óbvio que a bandeira de Blumenau e do Vale, ela é sempre muito evidente. E como é que... vou fazer uma última pergunta com relação a projeto de governo, que alguém me mandou uma pergunta dizendo sobre uma possível estadualização da FURB, né? Isso passa no radar em algum momento? Olha, para mim é tema novo, é algo, enfim, buscar se entender, né? Para mim é um tema novo. Acho também que quando a gente está numa determinada causa, a gente também não pode, assim, pulverizar os esforços, né? Bom, se tem uma primeira bandeira, vamos lá, federalização é uma ideia consolidada, tem um projeto, tem todo um estudo, tem toda uma formatação jurídica que não é fácil de se chegar. Então, na medida em que isso está amadurecido, acho que se a gente ficar dando tiro para todo lado, né, acaba não acertando em lugar nenhum. Então, acho que tem que focar, digamos, no plano A. O plano A é a federalização. Né? Em não havendo um plano A, óbvio, vamos se buscar as alternativas. E aí, óbvio, todas as cartas à mesa são bem-vindas. Chegando quase no final dessa nossa resenha aqui, que diga de passagem com um nível exemplar, e não poderia ser diferente, o pessoal está até achando estranho que eu estou muito comportado, eu estou muito concentrado. O pai Marcelo coloca aqui, o que foi, pai? Aqui não tem consenso mínimo, é muito personalismo. Cada um quer deixar sua marca sem se preocupar com um projeto amplo. Isso é fato, é o que eu sempre digo. Políticas desse governante, né, do governante da moda ou da hora, tem que tentar fazer, e eu ouvi você dizendo isso uma certa vez, políticas públicas têm que se tornar políticas de Estado. Isso. Né? Não há discussão. Colocou ali no regimento do Estado, colocou na Constituição do Estado, você não tem como o próximo mandatário querer mudar aquilo. Vai ter mais trabalho para mudar, né? Então... No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade, isso é crônico mesmo, e não é, na maior parte da própria população, não é jamais, enfim, de má fé, que é difícil de entender mesmo. Eu levei muito tempo vivendo política, mas levei muito tempo, assim, para entender.
Bom, uma coisa é governo, outra coisa é Estado. Uma coisa são as carreiras de governo, outra coisa são as carreiras de Estado. E assim também em relação às políticas públicas. O que é política pública, o que é programa, o que é projeto. Então, são coisas assim que parecem, né, coisas iguais, mas no trato da administração pública são muito diferentes. Então, essa formação constitucional, essa formação cívica, enfim, também a gente tem que reconhecer, né, a nossa democracia, na comparação com o mundo, também é relativamente precoce, é relativamente recente, tudo é fruto de uma construção histórica. Mas fica muito mesmo essa marca do personalismo. E o Marcelo está super certo aí na sua análise. Nesse ponto, o Congresso é muito criticado em muita coisa, né? Enfim, se atira muita pedra, muita coisa com razão, obviamente, mas teve um tema que o Congresso legislou e aí o Supremo acabou não julgando, deixou adormecer e aí na hora de entrar em vigor acabou, como não ia dar para executar na prática, acabou arquivando, que foi aquela questão do número de partidos no Brasil. Porque com 35 partidos aí é claro e óbvio que não vai ter marca e identidade nenhuma. O voto é na pessoa, única e exclusivamente. Então, não existe 35 ideologias em nenhum lugar. Não existem 35 programas partidários em nenhum lugar. Isso é impossível. Então, o Congresso, há mais de uma década, fez uma lei que tinha uma transição. Aí o Supremo suspendeu a vigência dessa lei e aí, quando ia entrar em vigor, acabou, enfim, decretando inconstitucionalidade e tal. Já li muito livro e entrevista de ministro da época, isso já faz um certo tempo, dizendo do arrependimento do seu voto nesse tema. Porque não é cercear o direito de ninguém, né? Mas é ter aquela ideia de cláusula de desempenho, cláusula de barreira. Então, aqueles partidos que são estruturados, que são ideológicos de verdade, né, que são orgânicos efetivamente, esses vão continuar sobrevivendo, né, enfim, pelo seu idealismo, pela sua organicidade. Mas o que vai acabar é essa sacanagem, essa farra de partido de aluguel que está aí para vender horário de tempo de TV e de rádio, vender, enfim, espaço para disputar a eleição, virou uma balbúrdia, uma grande sacanagem. Então, nos modelos que deram certo, né, no mundo, né, há uma concentração maior de partidos que representam mais as clarezas das ideologias, dos programas e das vertentes de pensamento. Enfim, tudo isso só para dizer, né, Marcelo, que na prática aí torna a coisa meio individual. O cara ganha por si mesmo na cabeça dele e só deve contas, portanto, a si. E aí ficam essas marcas aí do personalismo que é muito triste. Então, mas isso tudo também como eu disse, é fruto do aperfeiçoamento e do amadurecimento da democracia brasileira, que é relativamente recente na comparação do mundo. Você não cansa? Você em algum momento você não pensa assim, não pensa assim, cara, quer saber? Vou tocar o zaralho, vou embora, vou tomar conta da minha vida, vou tomar conta da minha filha, porque você falando dessa forma, eu me coloco e olho para Blumenau e olho muita coisa que eu recebi em box e tal, dessa coisa personalista, né? O Napoleão nos abandonou e foi ser candidato para perder. O Napoleão não entender o projeto, não entender o que significa ter uma figura blumenauense disputando um cargo estadual, da importância que é. Não dá uma cansada, ou melhor, vou mudar a pergunta. Como é que tu pensa em reverter esse quadro, em mostrar para esse pessoal que é o seguinte, ô querido, ô querida, eu não te abandonei, existe um outro projeto. Como é que tu pensa em refazer essa confiança da mesma galera que te reelegeu e entenderem que não foram abandonados, esse complexo de cachorro abandonado, como é que faz para reverter isso? Bom, primeiro, que se tivesse dado certo, né, todo mundo ia estar aplaudindo, porque o que ia estar vindo, né, de recurso, de investimento. O confortável para mim, pessoalmente falando, era concluir o mandato. Né? Era o melhor momento da minha gestão, as obras em curso, em andamento, o maior programa de obras da história de Blumenau, que depois foi tocado pelo prefeito Mário com muita competência e está aí ampliando, inclusive, isso agora, fruto também do seu mérito, do seu trabalho, da sua capacidade de gestão. Então, assim, primeiro, né, que a opção pelo vice Mário, à época, foi uma opção muito consciente por alguém com visão e capacidade de gestão. Segundo, né, o prefeito Mário, na época vice, era secretário desse grande conjunto de obras e trabalhou lado a lado, né, no sentido de preparar as condições para que tudo isso acontecesse como aconteceu no meu período e como continuou
acontecendo no período dele, né, e agora, inclusive, ampliando nesse sentido. Então, a escolha do vice foi um critério de responsabilidade, a preparação do vice foi um critério de responsabilidade, né, e, como eu disse, né, o Mário tem os seus méritos e tem as suas capacidades, o seu talento, a sua capacidade de gestão e de visão, né, e tá, enfim, avançando ainda mais nesse aspecto. Mas só para dizer que lá atrás teve primeiro esse compromisso de responsabilidade. Segundo, até desfazer o que algumas pessoas fazem, e o próprio Alexandre Gonçalves no informe, de vez em quando, ele escreve isso. Ele, por exemplo, por princípio, ele é contra a renúncia, mas ele escreve em todas as análises dele o seguinte: olha, em nenhum momento eu disse que não renunciaria. Nunca houve essa colocação na campanha eleitoral. Fui perguntado em todos os lugares, no informe, em todo o debate, em toda entrevista, em todo lugar é perguntado: tem o compromisso de não renunciar? Eu nunca assumi esse compromisso de não renunciar. Sempre disse: olha, vou trabalhar, né, onde eu possa contribuir muito para Blumenau. Então, o que eu pensava na época? Recurso mesmo, a gente tinha efetivado para as obras até o fim daquela nossa gestão conjunta, minha e do prefeito Mário. A gente tinha recursos para isso. Então, em tese, claro, com todas as dificuldades do mundo, mas era tocar as obras que estavam em andamento. Qual que era o desafio de Blumenau? Era dali para frente, buscar os novos recursos, buscar os novos investimentos para os novos projetos, para as novas ações. E quando teve o ato da renúncia, o informe cobriu, foi um negócio bonito, toda a sociedade civil estava lá. Quando eu falo sociedade civil, era desde a associação de moradores, a Rotary, escoteiro, associação de pais e professores, pessoal do esporte, entidades empresariais, outras entidades da sociedade civil. O teatro estava lotado, não era gente da política, não. Era gente da sociedade civil, da comunidade. O informe estava lá, acompanhou e testemunhou isso, teve entusiasmo. E como se tivesse tido uma vitória, teria mais um entusiasmo ainda. Ia estar todo mundo aplaudindo. Deu errado. Mas, claro, teve aquela conjuntura partidária, não foi exatamente a candidatura que a gente tinha desenhado de vice, teve a conjuntura partidária de último dia, mas o propósito, não, né, como as pessoas usam a expressão, né, não era sair de Blumenau, pelo contrário, era fazer mais por Blumenau, ter a condição de fazer mais por Blumenau. Olha só que curioso, Marco. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, está no primeiro mandato. Primeiro mandato. Teve outros, mas agora está no primeiro mandato, né? Ele passou um tempo fora, né, até como deputado federal em outras posições. Então, tecnicamente, ele está no primeiro mandato. Se faz uma pesquisa para governador, ele em Chapecó, que é a cidade dele, ele tem 80% dos votos e no Oeste também. Se é para ser candidato a governador, ele vai renunciar em abril. O Chapecó está aprovando a gestão dele. Mas o que Chapecó pensa? Porra, vamos ter o nosso prefeito aqui, ou vamos ter o nosso prefeito governador, né, para como governador fazer ainda mais por nós. Olha os pré-candidatos hoje. O prefeito de Fabrício Oliveira, qual é a função dele hoje? Prefeito. Prefeito de Balneário. Para ser candidato a governador vai fazer o que em abril? Renunciar. E Balneário Camboriú está torcendo. Não porque o cara é ruim, pelo contrário, porque, entre o prefeito e o governador, o que o pessoal prefere? O Jean Loureiro, prefeito de Florianópolis, para ser candidato a governador, ele tem que fazer o que em abril? Renunciar. E a galera está incentivando e aplaudindo. O prefeito de Jaraguá do Sul, empresário, Antídio, pré-candidato, está fazendo pré-campanha agora, no primeiro ano. Nada contra, né? Eu não fazia. Mas, enfim, o que a galera de Jaraguá está fazendo? Querido, toca a ficha. Vamos ter um prefeito por 2 anos, vamos ter um governador por 4. Então, olha, se só numa lembrança rápida aí os principais pré-candidatos são prefeitos, cada um deles que de fato for candidato vai renunciar em abril. E sem segurança nenhuma de ser candidato. Porque renuncia em abril e a convenção é em agosto. E as suas cidades e as suas regiões estão fazendo o quê? Estão incentivando. E sem garantia que vai ganhar. Bom, e para fechar, o que eu acho que daí talvez pudesse mudar é a regra do jogo. Ter as eleições unificadas, porque realmente esse negócio de eleição em 2 anos é uma grande sacanagem, porque, mal começa uma, já tem outra, ninguém aguenta. Então, unificando a eleição e acabar esse tipo de espada na cabeça dos gestores. Agora, ninguém faz. O Jean Loureiro não quer abandonar Florianópolis. O Fabrício Oliveira não vai abandonar Balneário Camboriú. O João Rodrigues não vai abandonar Chapecó, como o Antídio não vai abandonar Jaraguá. E as sociedades viram isso. Estão incentivando os caras. Para quê? Para ter uma representatividade. O X da questão hoje na política é representatividade. É uma questão de proporcionalidade. Quanto mais representante, mais recurso para aquela região. É simples assim. Agora... Não, eu entendo o que você está falando, mas é justamente isso. O mandato. O único prejudicado fui eu. Pessoalmente falando.
A única Sim. escolha arriscada era minha. A cidade ia estar na mão de alguém sério, competente, tanto é que foi reeleito. A única pessoa que estava correndo risco era eu, que tinha uma decisão para tomar em abril, por uma decisão final de agosto. E fiz, entre outras razões, em nome da cidade e da nossa representatividade. Uhum. Mas aí que tá. Será que o nosso pessoal aqui, o pessoal da nossa terrinha, tem esse quê de teimoso? Tem esse quê de... Eu tento entender o nosso povo aqui, eu tento entender essa lógica. Como é que é isso? Como é que bate isso na cabeça da liderança política que se colocou nessa condição? Bom, no momento da renúncia, né, o que eu senti era uma aceitação daquela tese. Tanto como eu disse, o Teatro Carlos Gomes estava lotado e era gente da comunidade, foi um negócio muito importante. Houve toda uma tratativa pessoalmente com todas as entidades, com a Câmara Municipal, né, teve toda uma preparação. O que eu acho que aconteceu, e aí eu tenho que entender e concordo, foi um balde de água fria para todo mundo. Porque no fim das contas, né, enfim, aí quando o resultado não acontece, dá o balde de água fria, aí dá aquela Sim. sensação de frustração que me frustra, e óbvio que se me frustra, vai frustrar as pessoas também, e ainda com mais razão. Então, compreendo perfeitamente. Agora, é uma questão de, né, enfim, né, ter a oportunidade no novo mandato, né, na eleição que se disputar, para demonstrar a força do propósito, que é lutar por Blumenau e pelo Vale na posição que a gente tiver, para poder fazer mais e agregar mais. Dito isso, PSD nacional, como é que tu consegue enxergar 2022? Ou você, como estrategista, como você pensa 2022? Chegando já no finalzinho para poder brincar com a Manuela. Isso. Em 2020, o propósito do PSD neste momento, defendendo a candidatura do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, como candidato a presidente. O PSD, e eu estou nessa, a gente é um dos que crê ainda na tese da terceira via, né? Sem voltar ao passado, mas descontente com o presente que está aí, né? Buscando uma nova alternativa com muita esperança. Então a gente está na tese aí de buscar uma alternativa. E por isso a gente está apresentando neste momento o nome do Rodrigo Pacheco, como o nome da terceira via, como possível nome terceira via, mas buscando uma convergência aí, e essas coisas vão se clarear mais em abril, maio, mas a nossa ideia é fugir desses extremos e buscar uma alternativa aí que caminhe a trazer um novo rumo para o Brasil. Para terminar, já agradecendo um monte, foi uma conversa bem. O pessoal me mandou mensagem: Nossa, como você está sério? Eu falei: Gente, estou conversando com o cara que vai ser governador de estado, ou pré-candidato a governador de estado. Olha, o ato falho. Ato falho, Freud explica. Para descontrair, o Napoleão se arrepender. Peraí, eu vou colocar até na tela. Para descontrair, Napoleão se arrepende de se desfazer da variante velha para iniciar a carreira política, saudade dela? A Variante foi meu primeiro carro, eu tinha 17 anos, não podia dirigir, e aí eu tinha ganho um prêmio do Clube Soroptimistas, que é um clube tipo Rotary, Lions, mas de mulheres, e eu recebi um prêmio por civismo e tal, e aí aquele era o orçamento da minha campanha de vereador, era coisa assim de R$ 2.000. Aí meu irmão me deu 100, o pai do amigo meu me deu mais 100, então a gente tinha 2.100, 2.200 para a campanha. E aí a gente foi no Classificados do Santa na época, olhar o anúnciozinho menor que tivesse, porque menor o anúncio, menor o preço do carro. E aí nós chegamos numa variante ano 73 laranja, é isso que o Marcelo aí está se referindo, e demonstra o início aí da nossa caminhada e da nossa jornada. Mas credo, pai Marcelo, você sabe tanto da história do homem assim, gente? 100% do Ó, patrimônio que eu tinha em 2000, que foi a minha primeira eleição, pequeno patrimônio, mas, né? é Pequeno ou patrimônio. grande, era todo patrimônio, era 100%. Né? Então, 100% do que eu tinha em 2000 e 100% do que eu tinha em 2004 eu investi nas campanhas e não me arrependo de nada disso. Saí literalmente a pé de ambas e derrotado em ambas. Mas eu sempre digo o seguinte, sabe, Marco? Tem derrota eleitoral, que é não ganhar a eleição, que acaba sendo uma vitória política, que é dar um passo a mais, é olhar para frente, é sair fortalecido. Então, por exemplo, né, ainda que tenha havido uma derrota eleitoral ali em 18, não deixa de ser uma vitória política. Por alguém de 35 anos, né, ascende a condição de candidato a vice-governador, percorre o Estado. Hoje, se a gente for olhar,
Olha os personagens da política, todos esses que a gente citou aqui, todo mundo no mandato, com visibilidade. Pô, eu tô 4 anos na minha vida privada, tocando a minha vida, né? E obviamente que, né, sem função pública, inerente a isso, deixa de ter visibilidade, né? Dá essa sensação de afastamento. Mas é por quê? Porque a vida segue, a gente tem que tocar a vida. Enfim, eu optei por esse caminho, que é o mais difícil, mas achava que era o mais correto. É um negócio até contraditório, as pessoas culpam tanto o carreirismo político, né? Então, pô, o cara fica de galho em galho e tal. Bom, onde eu tive mandato, trabalhei nos mandatos. Não tendo mandato, estou trabalhando onde eu sempre trabalhei. E aí as pessoas às vezes, pô, mas aí tu não tem visibilidade. Então as pessoas às vezes cobram da gente e elas são meio contraditórias nesse sentido. Cara, cá entre nós, olha quem está aí vivo, olha quem participou de 18. Então eu, né, um professor universitário, né, estou aí estudando doutorado, né, estou tocando as minhas aulas na minha carreira privada. Só ser, né, pré-candidato a governador nesse momento, representando Blumenau, né, levando o nosso nome do Vale à frente, como pré-candidato nosso aqui de Blumenau e do Vale, pô, isso por si só, né, já é uma tarefa hercúlea, né? Já é uma façanha, como diriam os gaúchos. Já é uma grande obra, né? A gente está aí como pré-candidato a governador, sustentando vivo, né, depois de 4 anos aí sem mandato, sem função pública, sem cargo público, enfim, tocando a política voluntariamente. Então estamos fazendo assim milagre, na verdade, e estar numa pré-candidatura a governador, né, nesse momento, nessas condições, o que, né, enfim, é bom para Blumenau e para o Vale. Para encerrar, né, a Jussara coloca ótima resenha, obrigado. Legal. Eu que te agradeço, Jussara. Tu só dá um up na moral da gente aqui. Para encerrar, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, que é o seguinte: qual é a tua visão de futuro para Santa Catarina e para o Brasil? Eu sou otimista por natureza, então Santa Catarina, com todos os indicadores, os índices que tem, a capacidade empreendedora, criativa da gente daqui, eu só vejo caminhos positivos e alvissareiros. E o mesmo vale para o Brasil. A linha da história, né, ela é muito longa. Então a gente, às vezes, olha no curto prazo, né, em relação ao horizonte. E a gente tem que olhar a longo prazo. Eu tenho com certeza e com absoluta convicção que o longo prazo aí nos vai oportunizar muitas bênçãos, muitas riquezas, muitos avanços e muitas conquistas como sociedade catarinense e como sociedade brasileira. Eu falo muitas vezes, né, a respeito de utopia, tem uma frase importante sobre utopia que fala mais ou menos assim, que isso é como caminhar na praia, a utopia. Né? A gente anda um pouquinho, né, a linha do horizonte, quando a gente caminha na praia, fica um pouquinho mais distante. Dá 1, 2 passos, a linha do horizonte vai ficando 2 passos mais distante. Isso é mais ou menos a utopia, é o que nos faz caminhar. Então, eu realmente acredito nessa utopia, né, de que a gente tem a condição do avanço estrutural, né, do avanço positivo, e esse ideal é o que nos faz, como sociedade, na verdade, caminhar. A gente tem que mirar alto, sonhar grande, ter grandes perspectivas. Talvez a gente não vai atingir em plenitude tudo aquilo que se sonhou e que se idealizou, mas mirando alto, sonhando grande, com certeza a gente vai alcançar mais do que se não tivesse tão alto e tão grande, sonhado, mirado e buscado trabalhar com essa bússola e com esse norte. Lá no Botiquim o pessoal fala, a gente sonha alto, 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 para se chegar na metade a gente fica contente. Esse é o caminho. Galera, primeiro, Napoleão, assim, não poderia ser diferente o encerramento dessa temporada do Resenha de Preto. Foi quase 1 ano e pouco de resenha em que eu conversei com mais diversas pessoas possíveis e imagináveis, desde a extrema esquerda até possíveis extrema-direitas, como o pessoal gosta de colocar, ou classificar dentro dessa coisa chata do Lé com Cré, que está bem chato mesmo. Mas eu quero agradecer muito a todos que nos acompanharam ao longo desse ano. Quero agradecer muito ao Informe Blumenau, quero agradecer muito ao Alexandre Gonçalves, que me deu esse espaço para que a gente pudesse construir, de fato, um canal onde ninguém tem razão de nada, mas a gente tenta agregar alguma coisa na discussão. Eu, Marco Antônio, tenho uma posição pessoal, sim, tenho uma posição de enfrentamento a esse governo que eu chamo de acidente histórico, porque temos que reconhecer que das piores formas que a gente tem de governança, talvez a democracia seja a pior delas, porque gera esse tipo de produto que está na presidência da República.
mas eu não troco a democracia por absolutamente nenhum outro tipo de regime. Então, daqui a 10 meses, daqui a mais ou menos 10 meses, um ano, eu vou poder dizer que nós tivemos um acidente histórico no Brasil, passou, e eu terei outros governantes para criticar, terei outros governantes para aplaudir, e eu creio muito de que tanto o Napoleão sendo pré-candidato ou sendo candidato, a gente não sabe do futuro, o próprio Carlos Moisés já se colocando como pré-candidato, já se colocando como reeleição, ou seja, qualquer um dos candidatos que não representem isso que está aí, e a volta ao passado, que a gente tem que ter muito escuro na nossa cabeça, porque não adianta nada a gente não querer o que está, mas também mirar na volta de um passado que não mudou estrutura nenhuma, também não nos ajuda. Então eu prefiro olhar para frente, olhar para uma possível novidade, e é essa minha crença, meu desejo de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, que nosso Pai Oxalá, que nosso Senhor Jesus Cristo, seja qual crença você tiver, ilumine a sua família, ilumine a sua família, Napoleão. Eu quero agradecer muito a todos, e esse não foi o último resenha, foi o penúltimo resenha, porque nós nunca teremos o último. Ó, legal. Falei bonito. Gente, muito obrigado para todos. Obrigado pela oportunidade, viu? Napoleão, demorou muito. Obrigado. Demorou para a gente estar junto, mas eu acho que foi providencial. Acho não. Tenho certeza que foi providencial. Foi uma das melhores resenhas que eu fiz, porque ela foi com conteúdo real para Blumenau. Voltei. Eu estou aprendendo a mexer nisso. Desculpa aí, produção. Só para encerrar. Obrigado. Beijo a todos. Beijo, Napoleão. Beijo, galera. Até o ano que vem. Agora sim. Tchau.